Eu vejo o tratamento da mordida profunda, os seus aspectos de complexidade de tratamento, em variadas magnitudes, desde da questão da quantidade de tratamento a ser efetivado ou executado, né, a complexidade do grau de mordida profunda, as causas etiológicas, tudo isso aí são assuntos relacionados à nossa formação ortodôntica. Então, hoje eu vou tentar me ater principalmente ao sistema Invisalign, claro que fazendo uma analogia da biomecânica que a gente usa, independente da técnica que a gente usa, o raciocínio biomecânico ele é aplicado no sistema. E eu acho que quando a gente coloca esses conceitos de biomecânica, a gente começa a ter resultados mais favoráveis. Então, a gente vai discutir esses aspectos biomecânicos. Nós vamos falar um pouquinho sobre o protocolo G8 para o tratamento da mordida profunda e entender o que o protocolo G8 hoje oferece em termos de previsibilidade para o sistema. E a gente vai fazer um resgate da biomecânica dentro do sistema G8, dentro da geração G8, porque eles aplicaram os conceitos biomecânicos para atingir o resultado com um grau de previsibilidade melhor. Tá? Nós vamos falar sobre os attachments de retenção, a importância deles no tratamento da mordida profunda e também aquele momento em que a gente escolhe, né, o porquê trocar um attachment otimizado por um attachment de retenção e se isso é necessário. Por que isso é necessário? Por que a gente troca ou por que não troca? O que define, né, para a gente tomar essa decisão de trocar os attachments, tá? A sobrecorreção do tratamento também, que é um dos segredos do tratamento da mordida profunda. Então, a gente vai tratar esses aspectos diretamente relacionados ao planejamento do tratamento da mordida profunda. A gente não vai falar de causas etiológicas, a gente não vai falar de outras questões que nós já absorvemos isso na nossa formação ortodôntica. Quando a gente fala do tratamento da mordida profunda, a gente tem que tentar imaginar como é que nós queremos planificar aquele plano oclusal, de que forma a gente quer deixar o plano oclusal corrigido, né? Então, a gente pode querer uma intrusão máxima dos dentes anteriores, a gente pode querer intrusão dos dentes anteriores, mais associado, né, aos efeitos colaterais que são inerentes a essa intrusão de dentes anteriores, aceitando a extrusão de dentes posteriores, isso acontece, ou a gente ignorar a intrusão e querer realmente planificar esse plano oclusal apenas com extrusão de dentes posteriores. Então, tudo isso vai depender muito de um minucioso diagnóstico, né? Um minucioso diagnóstico e a elaboração da estratégia de tratamento. Essas três estratégias estão diretamente relacionadas ao padrão ao padrão facial do paciente. Então, se a gente tem uma mordida profunda num paciente mesofacial, ele deve ser tratado com uma magnitude diferente daquele paciente com padrão dólico e com padrão braquifacial. Então, a gente sabe que a compensação das forças ortodônticas que a gente desprende nos aparelhos e nos dispositivos que a gente executa nos dispositivos ortodônticos, eles têm uma relação direta com a força muscular. Então, a força muscular, ela exige que o ortodontista diferencie a quantidade de força para cada correção, porque se você quer extrusão de dentes posteriores,
E se você tem um paciente braquifacial com um potencial muscular muito forte, aquela força ótima que você usou para aquele outro paciente, às vezes não é uma força ideal para aquela resposta daquele paciente. Vai precisar fazer compensações clínicas. E isso quem mensura e quem determina é o ortodontista, que traz na sua bagagem toda a experiência. Então, não adianta a gente querer usar protocolos de tratamento se a gente não consegue executar individualmente a necessidade de cada individualidade dos dispositivos ortodônticos. Acontece nos aparelhos ortodônticos convencionais e, claro que, obviamente, de uma forma diferente nos aparelhos Invisalign, nos alinhadores. Então, é isso que a gente precisa primeiro mensurar. Tá? Primeiro ponto que a gente precisa analisar é que o grau de mordida profunda ela é complexa para os alinhadores, porque a gente precisa entender as especificações e as características do dispositivo que está sendo utilizado, aquela ferramenta que está sendo utilizada. Porque se a gente não entender as características de respostas do aparelho ortodôntico, a gente não consegue entender biomecanicamente as individualidades que a gente precisa ter para poder obter os resultados sem estar fazendo muitos refinamentos ou alinhadores adicionais. Então, os aparelhos ortodônticos, esse tipo de maloclusão, ela era uma maloclusão que eu, por exemplo, eu não trato com os aparelhos ortodônticos convencionais, os brackets. Eu não gosto muito de usar os batentes oclusais posteriores, as resinas, para fazer a desoclusão de dentes anteriores e poder ter espaço para colagem de brackets inferiores. Né? Então, essa era uma dificuldade, e é uma dificuldade que alguns casos têm, porque dependendo do overjet do paciente, somado a uma mordida profunda, você não tem espaço para colar os brackets. Então, quem trabalha com ortodontia lingual não tem tanto problema, né, com esse tipo de empecilho. Por que eu estou falando isso? Para a gente ver que cada aparelho trabalha de uma forma diferente. Então, os comportamentos que a gente tem, dependendo das técnicas que a gente usa, são diferentes. E essas dificuldades, elas são inerentes a cada característica, ou seja, nunca nós vamos ter aquele aparelho perfeito para poder tratar uma maloclusão, porque ele não se trata sozinho. Né? Ele não trata sozinho a maloclusão, ele não consegue de forma nenhuma tratar uma maloclusão se não tiver por trás uma ferramenta de manual, né? A ferramenta que somos nós, ortodontistas, uma cabeça pensante, para poder dar soluções nos problemas. Então, quem está acostumado a obter resultados ou dar soluções no cotidiano ortodôntico, que o ortodontista ele é acostumado e habituado a trabalhar com soluções, quando começa a tratar usando o sistema Invisalign, ele começa a achar que o sistema não funciona, mas ele também já, às vezes, não entende que ele precisa começar a dar soluções para poder os casos também começar a ser utilizado com o sistema Invisalign. Esse caso específico, né, ele tem coroas clínicas curtas, ele tem um formato anatômico bastante curto das coroas, além de uma hiperplasia, né, uma característica gengival hiperplásica, com uma necessidade de gengivoplastia. E aí já começa a me chamar a atenção no planejamento, porque se o alinhador, ele necessita de superfície branca, superfície dentária para fazer movimentação, ou seja, quanto mais área branca a gente tiver para esse alinhador abraçar, maior eficiência ele vai ter durante as movimentações, tá? Então, se o paciente tem coroas clínicas curtas, a gente precisa pensar de que forma nós vamos trabalhar com essa característica desse paciente especificamente. Então, por outro lado, se eu fosse trabalhar com ortodontia convencional, eu teria que dar uma solução para poder trabalhar com
a planificação do arco inferior, com a dificuldade que eu tenho de colar bracket. Então, alguns colegas, eu, por exemplo, a solução que eu daria seria colar o fio diretamente na coroa do dente, na superfície vestibular dos 4 incisivos ou de canino a canino. Dentro da técnica do arco segmentado, isso é uma solução rotineira da gente, tá? Outros iriam trabalhar com batentes, interferências posteriores ou batentes anteriores, né? Então, cada um tem a sua particularidade, a sua adaptação dentro daquele aparelho e dispositivo que é utilizado. No sistema Invisalign, a gente trabalha da mesma forma, né? A gente tem superfícies dentárias, a gente trata os pacientes, nesse caso tem um apiamento, e a mordida é uma mordida completa, né? Uma mordida que ultrapassa, né, toda a coroa clínica inferior. Então, mas é um grau moderado de mordida profunda, e é um paciente com um padrão braquifacial, é um paciente com um padrão facial, uma musculatura interativa. A musculatura desse paciente é uma musculatura que necessita atenção na hora da gente fazer os movimentos. Paciente classe 1 com relações dentárias sagitais boas, a relação posteriores, molares, caninos, intercuspidação, é um paciente sem outras gravidades de problema. Então, a gente, no nosso primeiro clean check, a gente fez o tratamento da mordida profunda. Aqui está o nosso clean check, né? A gente observa na tabela de movimentos. Eu gosto sempre de observar a tabela de movimento, tá? A coerência que existe na tabela de movimento. Então, se o meu objetivo é intrusão de dentes anteriores, se esse é o meu objetivo, tá? Então, se desse objetivo eu tenho toda a força intrusiva nessa região anterior, fazendo uma força de intrusão, tá? Nesse sistema, a gente tem consolidado toda essa região anterior como uma unidade ativa, ou seja, a unidade que precisa fazer a movimentação no sentido de intrusão. Então, essa é a minha unidade ativa de movimentação. Então, dentro do sistema biomecânico, quando a gente fala de física, a gente tem que interpretar as forças dentro de um sistema consistente de movimentações. Então, as forças aplicadas, elas geram efeitos colaterais. Esses efeitos colaterais de intrusão, eles são efeitos contrários a essa magnitude de força aplicada. Então, nós temos, numa outra unidade posterior, nós temos aqui a unidade que nós chamamos de unidade reativa. Essa unidade reativa é como se nós tivéssemos uma unidade contra outra. E o meu plano oclusal posterior, ele é um plano oclusal que não me traz grandes outros problemas. Eu não preciso de correções intra-arcos, com exceção da intrusão de dentes anteriores. Então, se ele é um paciente braquifacial, eu preciso entender que movimentos de extrusão são necessárias ou são permitidas, tá? Então, é esse o contexto que nós precisamos avaliar na tabela de movimentação, se essa resposta está sendo coerente com o que a gente tem dentro das leis da física, tá? Então, dentro das leis da física, quando a gente tem a ação, nós temos a reação no sentido contrário. E aí a gente acaba tendo a formação da unidade de ancoragem, que são a unidade posterior. Então, dentro desse complexo posterior, né, dentro dessa unidade de ancoragem posterior, a gente tem um efeito colateral que está acontecendo em relação às forças intrusivas que esse alinhador está aplicando nos movimentos desse setup. Então, esses movimentos, eles são resultantes
desse sistema de força que está sendo determinado pelos estágios de movimento.